Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, iremos dar continuidade ao estudo sistemático que nós estamos fazendo nessa carta de Paulo aos Efésios, e dessa forma iremos iniciar hoje, capítulo 3, onde Paulo, ele de forma muito categórica, de forma muito clara, ele, nas primeiras linhas desse versículo 1, ele vai começar com uma justificativa, que se você olhar para a tradução da sua Bíblia, ela pode até diferenciar, mas o sentido é o mesmo. Na minha tradução contemporânea, ele vai dizer assim: por esta causa, eu, vírgula, ele termina aqui. Em outra tradução, ele pode dizer assim, por isso. Em outra tradução, ele pode dizer assim, portanto. E aí, quando a gente faz uma pergunta aqui ao texto, no versículo 1, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: Paulo, se Paulo estivesse aqui para a gente conversar com ele, a gente faria a seguinte pergunta a Paulo: Paulo, qual é a causa que você está falando? Que causa? Porque ele está dizendo assim, por esta causa. E aí, para que nós tenhamos a compreensão de que causa é essa que Paulo está se referindo, a gente precisa dar uma olhada no capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 22. Ele vai fazer uma relação de benefícios de que o estado em que se encontrava os gentios e os judeus, e agora como eles se encontram agora em Cristo. Então, Paulo resume o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, Paulo vai resumir com essa palavra, dizendo assim, por essa causa. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, por essa causa, se a gente vai fazendo uma descrição do versículo 11 ao versículo 22, a gente vai encontrar isso que eu vou ler aqui para vocês agora. Dentre esses versículos, essa relação dessa causa, ele vai dizer assim: primeiramente, meus irmãos, vocês e nós éramos incircuncisos, mas agora com Cristo, vocês e nós somos circuncisos, estamos circuncidados, não mais uma circuncisão segundo a lei, não segundo a carne, mas agora uma circuncisão espiritual, tanto um judeu como um gentio, que conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo, ele vai incluir toda a humanidade, e a palavra que ele vai utilizar é exatamente essa, ele vai especificar, porque todos pecaram e afastados ou destituídos, longe estão da glória de Deus. Então Paulo agora, ele está se referindo, como nós estudamos essa carta lá no início, na introdução, o destinatário dessa carta é um grupo misto. O seu destinatário, nós encontramos judeus que se encontravam na igreja de Éfeso, nós encontramos gregos que se encontravam na igreja de Éfeso, nós encontramos diversas etnias, porque como nós estudamos, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, era uma cidade em que mercadores e negociantes, comerciários vinham para aquele lugar, e muitos deles faziam na cidade de Éfeso como residência. Então, quando o evangelho chega na Ásia Menor, quando o poder de Deus começa a se manifestar na Ásia Menor, então pessoas de diversas etnias e nações e línguas se convertiam, estavam adentrando para a igreja. Esse grupo estava vindo para a igreja, e Paulo sabia que esse grupo era um grupo misto, não era apenas um grupo judaizante que ele estava se reportando, não era apenas um povo gentil que ele estava se reportando, mas ele sabia que na igreja de Éfeso havia todo esse corpo,
Havia aqueles que conheciam a lei de Moisés, haviam aqueles que sabiam quem era Davi, quem foi o grande rei Davi, mas também existia aquele que só conhecia mesmo o panteão grego, só conhecia mesmo o politeísmo. Então Paulo, se reportando a esse grupo, Paulo vai trabalhar exatamente isso. Antes, vocês e nós éramos incircuncisos, mas agora nós estamos circuncidados em Cristo Jesus. Antes, vocês e nós estávamos separados, mas agora em Cristo nós estamos perto. Cristo nos trouxe para si, Cristo nos ligou a Ele, mas Ele não ligou com ira, Ele não ligou com ódio, Ele não ligou com o chicote, mas nós estamos ligados em Cristo, meus irmãos, pelo amor de Deus derramado na cruz do Calvário através de seu Filho. Porque Ele mesmo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos ligados nesse amor que é indizível. Não existe sinônimos no nosso vocabulário, em qualquer vocabulário, qualquer língua no mundo, não existe um sinônimo que possa descrever aquilo que João escreveu, quando ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal. Ele disse assim, a compreensão não chega na mente, na racionalidade humana, no cognitivo humano, não temos como compreender esse tal, porque esse amor é um amor de Deus, aleluia. Esse amor, meus irmãos, que invade o nosso coração, esse amor que nos faz a cada dia como um motor acelerado, ligado em nossos corações, dizendo assim, eu quero pregar esse Cristo ressurreto, eu quero anunciar essa palavra de salvação, eu quero dizer que Ele um dia esteve na cruz, mas que hoje Ele está no trono, intercedendo por cada um de nós, meus irmãos. E Paulo sabia que quando ele estava se reportando a essa igreja de Éfeso, era exatamente isso. Meus irmãos, antes, você, eu, nós, não tem doutorado, não tem mestrado, não tem nada não. Todo mundo estava afastado. Mas agora em Cristo, Ele nos atraiu para si. E o profeta Isaías, ele vai dizer assim, mas Ele nos atraiu com laços de amor. A noiva de Cristo, você só está aqui, você só chegou essa noite aqui, porque você está atraído nos laços do amor de Jesus. Então, meus irmãos, e Paulo vai continuar dizendo, vocês também eram sem aliança, vocês não estavam incluso na aliança de Deus com Abraão, vocês estavam afastados dessa aliança, vocês eram, podemos dizer, que não tinha nenhum pacto, não tinha nada que os pudesse atraí-lo, mas agora Paulo vai dizer assim, olha meus irmãos de Éfeso, agora vocês estão aliançados, vocês agora foram enxertados nessa videira, em que Cristo é essa grande árvore, mas nós somos aqueles pequenos galhos que fomos enxertados nessa videira, agora nós estamos aliançados, nós agora não estamos andando mais como um peregrino nessa terra sem destino, mas agora nós temos uma aliança com Ele. E depois Paulo ainda vai continuar falando que nós também estávamos sem esperança, e quem está sem esperança, meus irmãos, é uma pessoa que está desesperado. Mas agora Paulo vai dizer assim, antes era sem esperança, mas agora vocês estão na esperança de que aquele que quando estava subindo aos céus, os seus discípulos que estavam acostumados a estar com ele, a defender suas causas através de Cristo, a resolver os problemas através de Cristo, agora ele está vendo aquele que o acolhia, que o amparava, aquele que o defendia, ele agora está olhando e vendo ele subindo aos céus. Só que nessa visão de subindo aos céus, Jesus, quando olha para o coração dele lá embaixo, Jesus vê que ele está
preocupados, eles estão agora desesperançados, eles estão agora sem esperança, e a palavra de Jesus é certa para o coração deles: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito não, mas eu vou para o Pai e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, meus irmãos, aqueles que estavam desesperançados, aqueles que estavam sem esperança, eles agora receberam a palavra de Deus como esperança: eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos não, eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador, e esse Espírito Santo estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eu não sei como anda a sua vida com relação à esperança. As pessoas estão jogando na loteria. É interessante, quando a gente passa nas casas lotéricas, parece que é uma fila que parece que estão distribuindo dinheiro, parece que estão dando dinheiro, e toda semana é isso, porque as pessoas estão desesperadas, elas colocam a sua esperança numa probabilidade que é quase que infinitamente difícil, porque dentre milhões de pessoas, somente 1 ou 2 acerta, mas isso dentre uma infinidade de número de pessoas. Então eles colocam a esperança deles nesse mundo em que, de uma forma ilusória, como uma cortina de fumaça, engana. Mas a esperança de Cristo, meus irmãos, a esperança da igreja em Cristo, é uma esperança que é eterna, é uma esperança que não está em um momento, em uma ocasião. A nossa esperança, ela não está ligada a uma circunstância, a nossa esperança não está ligada a um bem que nós ganhamos, ou que iremos obter, ou iremos receber. Não, a nossa esperança não está ligada nisso. A nossa esperança está ligada, meus irmãos, está firmada na palavra de Deus, e essa palavra, ela é fiel e é verdadeira. Passa-se os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, enquanto aquela igreja estava desesperançada, Paulo disse: você antes estava desesperançado, mas agora vocês estão com esperança. E Paulo ainda e entenda que todo esse contexto é somente a vírgula que nós temos na primeira linha do versículo 3. Por essa causa eu, vírgula. Aí a gente está trabalhando que causa. As causas são exatamente essa. Também estava longe. Paulo vai dizer assim: sem Cristo vocês estavam longe, agora com Cristo vocês estão perto. Sem paz, mas agora com Cristo vocês agora receberam a verdadeira paz. Vocês também eram irreconciliáveis, agora com Cristo vocês foram reconciliados. Sem acesso ao Pai, verso 18, ele vai dizer: mas agora vocês têm acesso diretamente com o Pai. Quando olhamos para a história da igreja, nós vamos voltar um pouco ao tempo, e a gente vai ver que era-se falado na história de que, para que alguém tivesse acesso a Deus, precisaria de uma intermediação de um sacerdote, precisaria da intermediação de um mentor, de uma pessoa que fosse mais elevada, de uma pessoa que tivesse um relevo espiritual maior, uma transcendência maior, algo que o representasse, aquela pessoa ou aquela oferta, diante de Deus. Mas quando Jesus ele vai à cruz, ele brada, e naquele brado, o texto, os evangelhos vai registrar que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, e a partir dali, meus irmãos, aqueles que antes não tinham acesso, nós agora temos acesso diretamente ao Pai. Nós não precisamos agora, nós não temos nenhuma barreira que nos impeça de chegarmos diante de Deus, porque a barreira foi derribada, a parede da separação foi tirada,
porque Cristo, Ele foi à cruz e ressuscitou e está nos céus intercedendo por nós com poder e grande glória. Então a esperança da igreja é exatamente essa. Antes nós éramos irreconciliáveis, mas agora em Cristo, meus irmãos, nós somos e estamos reconciliados. Diga para o seu irmão: meu irmão, você está reconciliado. Você tem uma aliança. Louvado seja Deus. Antes era estrangeiro, versículo 19, lá no finalzinho do capítulo 2 ainda. Era estrangeiro, não tinha cidadania, era uma pessoa que não tinha, era uma pessoa que era um forasteiro. Veja só o que diz o versículo 19 do capítulo 2. Assim, já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Então agora você não tinha identidade, você era estrangeiro, mas eu e você agora, nós temos uma identidade, e a nossa identidade é Cristo. Agora a gente passa para a parte B desse versículo. Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Depois, meus irmãos, que Paulo começa a trazer todo esse sermão, ele agora diz assim que é prisioneiro de Cristo por vocês, vós, os gentios. Versículo 2 agora. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Agora o 3 ele vai dizer: isto é, o mistério que me foi manifesto, ou manifestado, pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para esse verso 3, fazendo a seguinte colocação. Quando a gente olha para esse verso 3, parece que Paulo está dizendo assim: olha, dentre os apóstolos, dentre os profetas, dentre os patriarcas, parece que Paulo está dizendo assim que, olha, eu sou o cara, eu fui o escolhido. Olha só o que diz o versículo 3, isto é, veja só, compreenda bem, isto é, o mistério que me foi revelado, ou manifesto, pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Olhe para o versículo 4 agora. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5, o qual em outras gerações não foi, observe bem o texto, viu? Não foi manifesta aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. Observe bem e compreenda bem o texto. O versículo 5 diz assim: ora, antes não foi revelado às gerações. Quando você para pensar nessa revelação às gerações passadas, a gente começa a pensar em alguns nomes, por exemplo, como Abraão. A gente pode pensar num homem como Jó, que foi tido um homem como reto e se desvia do mal. A gente pode pensar no nome como Enoque, que agradou a Deus, que Deus o tomou para si. A gente pode pensar também em Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Então, quando você olha, você volta para o Antigo Testamento, você vai ver homens que foram notórios, homens que se destacaram pela sua fé, pelos seus atos, pela sua renúncia e dedicação e obediência a Deus. E Paulo está dizendo assim: olha, toda aquela geração, Abraão, Isaque, Jacó, Jó, Davi, tantos homens que agradaram o coração de Deus. E Paulo aqui está dizendo assim: a essa geração, a toda essa geração, e olhe que os homens não eram fracos não, viu? Se a gente pega o livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus vai dizer assim, meus irmãos, nós temos pisado nessa terra homens que a terra não era digna
de eles terem andado por ela. Olhe, quem escreveu isso foi o escritor aos Hebreus. Homens que foram tão santos, que andaram tanto na presença de Deus, que agradaram tanto a Deus, que essa terra não era digna que eles andassem por ela. E aqui, Paulo está rasgando aqui um verbo, Paulo está rasgando um véu, dizendo assim: ora, nem todos esses que tiveram essa intimidade com Deus, que tiveram visões, que viram o anjo do Senhor, que muitas vezes na cristologia, o próprio Cristo apareceu para alguns deles. O anjo que apareceu na cova dos leões enquanto Daniel estava lá. O quarto homem de branco que os amigos de Daniel assistiram, viram passear no meio da fornalha de fogo. E quando o rei foi olhar, disseram assim: olha, nós não jogamos 3 homens nessa fornalha? E os seus oficiais disseram: de fato, rei, foram os 3, inclusive os 3 rebeldes, os 3 desobedientes que não quiseram se prostrar quando os instrumentos foram tocados. Aí o rei disse: é porque eu estou em dúvida. Aí certamente eles perguntaram: meu rei, qual é a sua dúvida? Fale, que nós somos seus súditos, nós somos fiéis ao Senhor, me diga, porque nós tiramos aqui toda a sua dúvida. Aí o rei vai e faz essa pergunta para eles: ô meus oficiais, ô meus súditos, não foram 3? Aí ele disse: sim, eu confirmo. Certamente olhou para outro oficial: não foi 3? Foi 3. Não foi 3? Foi 3. Foi 3, todos nós concordamos, nós jogamos os 3, tudo certo, 3. E o rei olha para ele e disse assim: é porque eu não estou entendendo. O que é que o senhor não está entendendo, rei? Fale para mim. Eu não estou entendendo. Aleluia. Porque foram 3 lançados, mas só que tem um quarto homem que está lá no meio dele, está passeando no meio do fogo, e eles não estão sendo queimados. Quem é aquele quarto homem que está ali? Aquele quarto homem, ele está aqui nessa noite. Aquele quarto homem é aquele que disse: filho, filha, você não está sozinho não. Assim como eu livrei aqueles jovens que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, era improvável alguém, ainda de longe, suportar a temperatura de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E ele diz assim: do jeito que eu estava lá, eu também estou com você. Se você chegou aqui nessa noite, você que depois vai nos assistir, e pensa, e às vezes fica em cima do muro: será que Deus está comigo? Será que Deus é comigo? Será que nessa situação que eu estou passando, será que eu estou só? Deus está dizendo para você aqui nessa noite que você não está só. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Toda a glória, toda a honra, toda a exaltação seja dada àquele que passeou no meio da fornalha e que está aqui nessa noite em nosso meio. Fique com seu coração contrito nos céus. Se ligue, faça uma ligação entre terra e os céus, porque esse gesso que está aqui em cima, a laje, ela não vai segurar a sua comunhão com Deus, ela não vai segurar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, não, porque a glória dele é maior e está aqui nessa noite em nosso meio, meus irmãos. Aleluia. Era essa certeza que ele dava para a sua igreja de Éfeso.
Meus irmãos efesianos, vocês não estão só. E eu repito essas palavras de Paulo para a nossa igreja aqui na Paróquia Galileia. Galileus, episcopais, meus irmãos do mundo espalhado, do mundo todo, você está dedicando a sua vida a Cristo, você está professando a sua fé nele, você está o buscando de todo o seu coração, você está sendo fiel a ele. Saiba, você não está só, ele está com você. Se for necessário abrir o mar, ele abre mar. Se for necessário transformar o calor de uma fornalha em um ar-condicionado, ele transforma. Se for necessário, meus irmãos, fazer com que a figueira ela floresça, se for necessário fazer aquilo que você não pode fazer, se for necessário soprar no vale de ossos secos para que os ossos tomem forma, se ponha de pé como um grande exército, ele está aqui nessa noite para fazer na sua vida. Basta que você aí onde você estiver, você tenha essa ligação, essa fé, essa esperança, essa comunhão com os céus, porque se você tiver comunhão com os céus, meus irmãos, aquilo que é impossível para você, para Deus tudo é possível. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Dá vontade de sair voando, dá vontade de sair gritando essa glória que expande em nosso pulmão, em nosso coração, meus irmãos. Mas vamos seguir adiante. Paulo então no versículo 5 ele vai dizer: o qual em outras gerações não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos profetas. O verso 6: o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipante da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então aquilo que foi mistério em todos esses séculos, Paulo aqui está dizendo assim: agora o verbo está rasgado. O mistério é que agora aquele que não era igreja, agora passou a ser igreja. Verso 7: fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Aí versículo 8, Paulo encerra dizendo exatamente aquele contexto que eu iniciei a vocês no versículo 5. Aparenta que Paulo está trazendo para si como se fosse uma glória, mas no versículo 8 ele mostra que de fato ele é. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Então Paulo se coloca numa posição de humildade. Paulo aqui, meus irmãos, nessa descrição dessa revelação, ele não está dizendo assim: olha, pelo fato de Abraão não ter visto, pelo fato de Davi não ter visto, mas pelo contrário, Deus ter, na plenitude dos tempos, Deus ter trazido a revelação a nós, seus apóstolos. Isso não quer dizer que nós somos maior do que eles, mas muito pelo contrário, nós somos. E aí ele traz para a primeira pessoa, né? Ele vai dizer assim: a mim, eu, estou falando de mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar. Em versículo 9 ele vai dizer assim: e não apenas de anunciar, e de demonstrar a todos quanto seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Verso 10: e foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Aí ele vai encerrar com o versículo 3 dizendo assim: portanto, aí agora mais uma vez uma conjunção, né? Ele agora vai
trazer, depois que ele descreve todo esse cenário de celestialidade, de comunhão, de mostrar agora para os gentios que ele agora não estão mais no poder das trevas, mas foram transportados para o poder da luz. Ele agora no versículo 13 ele vai dizer: portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Você vê que aqui agora no versículo 13 Paulo faz um pedido. A igreja quando fica sabendo que Paulo, quando ele se encontrou lá em Atos capítulo 20, versículo 17 em diante, Paulo está retornando da sua terceira viagem missionária. Paulo para na cidade de Mileto, que fica aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Éfeso. Lá ele solicita que os pastores lá da cidade de Mileto convidem, chamem os pastores de Éfeso, porque lá Paulo queria fazer uma despedida, queria se despedir. E quando esses irmãos, os presbíteros de Éfeso, chegam na cidade de Mileto, Paulo reúne os irmãos, e lá naquela cidade, Paulo faz a despedida, e diz a ele: meus irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida. Paulo faz uma descrição de tudo quanto ele esteve naquela cidade, e no finalzinho dessas palavras, Paulo vai dizer assim: olhe, foi bom, eu estive com vocês, no meio de vocês, vocês sabem muito bem como foi meu comportamento com vocês, mas eu quero dizer a vocês que vocês estão vendo a minha face pela última vez. E quando a igreja ouviu essas palavras de Paulo, a igreja começou a chorar. Eles estavam no porto, na beira da praia, eles começaram a se ajoelhar na areia da praia, começaram a pedir que Paulo não fosse para Jerusalém, porque nesse mesmo íntere, Paulo disse: olha, o Espírito Santo tem me revelado de cidade em cidade, que quando eu chegar em Jerusalém eu serei preso. E os irmãos disseram: Paulo, então já que a sua prisão vai se dar em Jerusalém, então não vá para lá. E Paulo disse: mas eu não tenho minha vida como preciosa, eu em nada tenho minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o chamado que recebi do Senhor. Paulo sabia da iminência da sua prisão. O profeta Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou, atou as mãos de Paulo e disse: assim se fará ao dono do cinto lá em Jerusalém. Então todo mundo sabia, Paulo sabia, e depois o próprio Paulo vai confirmar: porque o Espírito Santo me revela de cidade em cidade que eu serei preso, mas eu não tenho minha vida como preciosa, eu quero cumprir o chamado do Senhor. Você tem tido a sua vida como preciosa? Você tem escolhido as coisas, o cuidado com as coisas seculares, e tem deixado o chamado de lado? Tem deixado aquele primeiro amor? Tem deixado a vocação que um dia o Espírito Santo lhe chamou, lhe convocou, lhe convenceu? Você tem deixado de lado? Tem arriado as armas? Porque Deus nessa noite lhe chama a atenção para que você pegue suas armas, coloque o capacete da salvação, pegue a espada da fé, pegue o escudo, se revista das armaduras espirituais, porque aquele que peleja por você é o Senhor dos senhores, e que nunca perdeu uma batalha sequer. Então, meus irmãos, Paulo se despede desses irmãos, porque os irmãos estavam preocupados. Os irmãos, Paulo estava sabendo da prisão de Paulo, que Paulo estava em Roma preso. E aí Paulo, quando escreve essa carta, Paulo já estava na sua prisão em Roma, e Paulo vai dizer para ele: meus irmãos, eu estou sabendo aí, ventilou-se aqui nos meus ouvidos, que vocês estão tristes, porque eu estou preso. E ele vai dizer no versículo 13: portanto, peço-vos que não desfaleçais. Eu vou pedir a vocês que vocês não enfraqueçam da vossa fé, porque eu estou preso não. Não desfaleças nas minhas tribulações.
quando a gente vai estudar um pouco sobre essa prisão que Paulo estava, na segunda prisão de Roma, na primeira prisão, Paulo ficou numa casa alugada. Nessa casa alugada, Paulo recebia os irmãos e inclusive escreveu algumas cartas, exatamente uma delas é Éfeso, chamada as cartas da prisão. Mas já na sua segunda prisão, ele foi lançado para um lugar chamado Masmorra Marmetina. Essa Masmorra Marmetina ficava na guarda de Roma, e nessa guarda tinha um fosso, e esse fosso, o prisioneiro era descido por uma corda, e esse fosso, meus irmãos, ele tinha ventilação com todo o esgoto da cidade de Roma. Então, na verdade, essa cadeia de Paulo, essa última, se o cidadão não morresse, se não fosse executado pela sentença do imperador romano, ele já estava sendo sentenciado pelo odor que vinha de várias canaletas e subsolo da cidade de Roma em direção à masmorra marmetina onde Paulo ficava, de maneira que o prisioneiro que ficava nessa masmorra, ele era cometido de lepra, por ele inspirar aquela odorização contaminada o tempo todo. Então Paulo estava nessa masmorra, Paulo estava nessa situação, nessa segunda prisão, e aí, meus irmãos, se dilata, se arvora de um coração de um homem desse dizer assim: não se entristeçam. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos. Louvado seja Deus. Você está triste por quê? Por que é que você está triste? Paulo estava na masmorra, estava condenado, Nero já tinha descrito sua sentença. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu já estou como uma oferta, Timóteo, que está já sobre o altar, chamado altar de incenso, lá do Antigo Testamento. Lembra o altar de incenso? Lá do altar de incenso. Timóteo, eu já estou como se fosse já todo cortadinho, o meu corpo já está nesse altar, e a minha oferta, Timóteo, ela vai subir como cheiro suave diante de Deus. Aí ele vai dizer para Filipos: alegrai-vos, estou preso, estou sendo castigado, eu vou para a guilhotina, vou ser morto, mas alegrai-vos. Eu vou concluir com essa palavra de Paulo a Timóteo, aos Filipenses, dizendo que a igreja de Jesus, meus irmãos, precisa se alegrar. Nós precisamos, como cristão, como nascido de novo, andar com a nossa cabeça erguida, andar de cabisbaixo, andar com desesperança, é não ter provado é não ter passado pela cruz. Mas se a igreja de Cristo já passou pela cruz, ela precisa se alegrar. Não deixe a tristeza pousar no seu coração. Cante hinos ao Senhor, louve a Deus, se alegre, cante, exalte a Ele. Não deixe que a tristeza faça ninho no seu coração, porque isso vai levar a uma ansiedade, a ansiedade vai levar a uma depressão, e depressão e ansiedade não é coisa, meus irmãos, que nós devemos estar cultivando em nosso coração. O próprio salmista vai dizer: louve ao Senhor, em todo tempo louvai ao Senhor. Eu salmodiarei ao Senhor com toda a minha força, de todos meus bens, minha riqueza, tudo que eu tiver, louve ao Senhor. Então, Paulo tinha tudo lá naquela masmorra marmetina, e dizia assim: meus irmãos, olha o teor da carta que Paulo poderia escrever: meus irmãos, Roma já me decretou a minha morte. Eu que fui um evangelista tão bom, eu que desbravei a Ásia, fui na cidade de Filipos, entrei em diversas cidades, mas agora eu aqui estou preso e vou morrer, minha esperança acabou. Meus irmãos, o fim do evangelho para mim vai ser isso, vai ser a morte. Mas Paulo não disse isso. Meus irmãos, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Alegre seu coração.
Está passando pela aflição? Se alegre. Está passando pela prova? Se alegre. Está passando pela luta? Se alegre. Porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Até Cristo passou, até Cristo chorou. Lá no Getsêmani ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele chorou, ele passou pela aflição, por tribulação, mas hoje, meus irmãos, ele está sentado no trono de glória. Hoje, espalhado em todo o planeta Terra, existem povos, línguas e nações que nós desconhecemos, mas eles estão entoando louvores ao Senhor. Então, dessa forma, eu quero concluir com minha palavra dizendo: alegre-se no Senhor. E Paulo vai dizer a Filipenses: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Feche os olhos, estaremos agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, que maravilha, Senhor, mais uma vez podermos degustar, podemos saborear, podemos nutrir a nossa fé, Senhor, com essa palavra que é tão rica e é tão poderosa e que alimenta, Senhor, a nossa vida espiritual diante de Ti. Obrigado por esse escrito, obrigado por conservar, Senhor, essa palavra viva e em nossas mãos até os dias de hoje. Obrigado por esses conselhos de Paulo que tem trazido e despertado a Tua igreja, tem levado, Senhor, a Tua igreja a um patamar de perseverança, a um patamar de santidade, a um patamar de obediência, a um patamar, Senhor, de espiritualidade, que sem ela nós não teríamos, porque ela é a Tua revelação escrita para nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que nenhum de nós que chegamos aqui saiamos do mesmo jeito que chegamos, mas que ao ter sido exposto a essas verdades bíblicas, Senhor, ela possa estar como um fogo queimando em nosso coração, em nossa mente, para que possamos, Senhor, permanecer firmes e atentos na Tua palavra. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.